dos casamentos no céu. Primeira parte. Que nos céus haja casamentos é o que não pode entrar na fé dos que imaginam que o homem, depois da morte, é uma alma ou um espírito, e não concebem uma alma ou um espírito senão como um éter ou sopro leve. Que imaginam também que o homem não viverá como homem senão depois do julgamento final, e que, em geral, nada sabem do mundo espiritual no qual estão os anjos e os espíritos. Assim, onde estão os céus e os infernos. E como este mundo é desconhecido e se ignora completamente que os anjos do céu são homens em uma forma perfeita, e semelhantemente os espíritos infernais, mas em uma forma imperfeita, é por isso que não pôde ser revelada coisa alguma sobre os casamentos no mundo espiritual. Com efeito, ter-se-ia dito: como uma alma pode ser conjunta com uma alma, ou um sopro com um sopro, como um esposo com uma esposa sobre a terra, sem falar de várias outras objeções que no momento em que fossem feitas, tirariam e dissipariam a crença nos casamentos na outra vida. Mas agora que várias coisas foram reveladas sobre esse mundo, e que ele também foi descrito tal qual é o que foi feito no Tratado do Céu e do Inferno, e também no Apocalipse revelado, a afirmação de que há lá casamentos pode ser confirmada mesmo diante da razão pelas proposições seguintes. 1. O homem vive homem depois da morte. 2. Então o masculino é masculino e o feminino é feminino. 3. O amor de cada um permanece depois da morte. 4. E principalmente o amor do sexo. E nos que vão para o céu, isto é, nos que nas terras se tornaram espirituais, o amor conjugal. 5. Estas coisas confirmadas por demonstração ocular. 6. Por consequência, há casamentos nos céus. 7. As núpcias espirituais são entendidas por estas palavras do Senhor que, após a ressurreição, não se é dado em casamento. Estas proposições vão ser agora explicadas em sua ordem. 1. O homem vive homem depois da morte. Que o homem vive homem depois da morte, ignorou-se isso no mundo até o presente, pelas razões de que se acaba de falar. E o que é de admirar, ignorou-se mesmo no mundo cristão, onde há a palavra, e por consequência, ilustração a respeito da vida eterna, e onde o Senhor mesmo ensina que todos os mortos ressuscitarão e que Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Mateus capítulo 22, versículos 31 e 32. Lucas capítulo 20, versículos 37 e 38. Além disso, quanto às afeições e aos pensamentos de seu mental, o homem está no meio de anjos e de espíritos, e foi de tal modo consociado a eles que não pode ser separado deles sem morrer imediatamente. E ainda é mais de admirar que se ignore isso quando, entretanto, todo homem que morreu desde a primeira criação foi e vai depois de sua morte para os seus, ou, como se diz na palavra, foi recolhido para os seus. E além disso, o homem tem uma percepção comum que é a mesma coisa que o influxo do céu nos interiores de sua mente, pelo qual percebe interiormente em si mesmo os veros, e por assim dizer, os vê, principalmente este vero que o homem vive depois da morte. Feliz se bem viveu, e infeliz se viveu mal. Com efeito, quem é que não pensa assim, por pouco que eleve a mente acima do corpo e do pensamento, mais próximo dos sentidos do corpo, o que acontece
quando está interiormente no culto divino e quando está estendido moribundo em seu leito e espera o último momento? Semelhantemente, quando ouve falar dos que estão mortos e de sua sorte? Contei sobre estes milhares de coisas. Por exemplo, disse a certas pessoas qual era a sorte de seus irmãos, de seus cônjuges, de seus amigos. Escrevi também sobre a sorte dos ingleses, dos holandeses, dos católicos romanos, dos judeus, dos gentios e semelhantemente sobre a sorte de Lutero, de Calvino e de Melanchthon. E até ao presente jamais ouvi alguém me dizer: como podem eles ter uma tal sorte, visto como ainda não saíram de seus túmulos, porque o julgamento final ainda não foi feito? Será que durante esse tempo não são eles almas que são sopros e estão em qualquer parte ou em onde não se sabe? Inquodam pu seu ubi. Não ouvi ainda pessoa alguma me falar nesta linguagem. Daí pude concluir que cada um em si mesmo percebe que vive homem depois da morte. Qual é a pessoa que, tendo amado seu cônjuge e seus filhos, não diz em si mesmo, quando eles morrem ou estão mortos, se está em um pensamento elevado acima dos sensuais do corpo, que eles estão na mão de Deus, que os reverá após sua morte e que será de novo unida a eles em uma vida de amor e de alegria? Quem é que, segundo a razão, não pode ver, se quer ver, que o homem depois da morte não é um sopro do qual não se pode fazer ideia senão como de um vapor, ou de um ar e de um éter, e que isto é, ou contém em si a alma do homem, a qual deseja e espera a conjunção com seu corpo, a fim de poder gozar dos sentidos e dos prazeres dos sentidos, como precedentemente no mundo? Quem é que não pode ver que, se acontecesse assim com o homem após a morte, seu estado seria mais vil que o dos peixes, dos pássaros e dos animais da terra, cujas almas não vivem e, por consequência, não estão em uma semelhante ansiedade de desejo e de espera? Se o homem após a morte fosse um tal sopro e assim um vapor, então ou ele esvoaçaria no universo, ou, segundo certas tradições, estaria reservado em uma qualquer porta, impu, ou com os pais nos limbos até ao julgamento final. Quem é que não pode, pela razão, concluir que os que viveram desde a primeira criação, que se acredita ter tido lugar há 6.000 anos, estariam ainda em um semelhante estado inquieto, e progressivamente mais inquieto, porque toda espera proveniente de um desejo produz a inquietação e aumenta de um tempo a outro tempo, que por consequência esses ou esvoaçariam ainda no universo ou estariam ainda encerrados na qualquer parte, impu, e assim em uma extrema miséria. Semelhantemente, Adão e sua esposa, semelhantemente Abraão, Isaque e Jacó, e semelhantemente todos os outros desde esse tempo. Segue-se daí que não haveria coisa alguma mais deplorável do que nascer homem. Mas dá-se inteiramente ao contrário. Foi provido pelo Senhor, que é Jeová de toda a eternidade e o Criador do universo, para que o estado do homem, que se conjunta com ele pela vida, segundo seus preceitos, seja depois da morte mais feliz e mais próspero que antes da morte no mundo. E esse estado é mais feliz e mais próspero porque então o homem é espiritual. E o homem espiritual sente e percebe o prazer espiritual, que é bem superior ao prazer natural,
depois o ultrapassa milhares de vezes. Que os anjos e os espíritos sejam homens, isso se torna evidente por aqueles que foram vistos por Abraão, Gedeão, Daniel e os profetas, principalmente por João, quando escreveu o Apocalipse, e também pelas mulheres no sepulcro do Senhor. Mais ainda, o Senhor mesmo, após a ressurreição, se fez ver pelos discípulos. Se foram vistos, é porque então os olhos do Espírito daqueles que os viram tinham sido abertos, e quando são abertos, os anjos aparecem em sua forma, que é a forma humana. Mas quando os olhos do Espírito estão fechados, isto é, velados pela vista dos olhos, que tiram do mundo material tudo o que lhes pertence, os anjos não aparecem. Entretanto, é preciso que se saiba que o homem depois da morte não é homem natural, mas é homem espiritual. E não obstante, lhe parece que é absolutamente semelhante. E de tal modo semelhante que não pode deixar de crer que está ainda no mundo natural, pois tem um corpo semelhante, uma linguagem semelhante e sentidos semelhantes, porque tem uma afeição semelhante ou uma vontade semelhante. É verdade que na realidade ele não é semelhante, porque é espiritual e por conseguinte homem interior. Mas a diferença não se manifesta a ele porque não pode comparar seu estado com o seu precedente estado natural, pois foi despojado deste e está naquele. É por isso que, muito frequentemente, ouvi espíritos dizerem que não sabem outra coisa senão que estão no mundo precedente, com esta única diferença, que não veem mais aqueles que deixaram nesse mundo, mas veem aqueles que saíram desse mundo ou que estão mortos. Ora, se então veem estes e não aqueles, é porque não são homens naturais, mas homens espirituais ou substanciais. E o homem espiritual ou substancial vê o homem espiritual ou substancial, como o homem natural ou material vê o homem natural ou material, mas não vice-versa, por causa da diferença entre o substancial e o material, que é como a diferença entre o anterior e o posterior. Ora, o anterior, sendo em si mesmo mais puro, não pode aparecer ao posterior, que é em si mesmo mais grosseiro. E o posterior, sendo em si mesmo mais grosseiro, não pode tampouco aparecer ao anterior, que é em si mesmo mais puro. Por consequência, o anjo não pode aparecer ao homem deste mundo, nem o homem deste mundo ao anjo. Se o homem após a morte é homem espiritual ou substancial, é porque este homem espiritual estava interiormente escondido no homem natural ou material. Este era para ele como uma vestimenta ou como um invólucro, o qual, sendo despido, o homem espiritual ou substancial sai, assim, mais puro, interior e mais perfeito. Que o homem espiritual seja, não obstante, um homem perfeito, ainda que não seja visível pelo homem natural, é o que foi claramente manifestado pelo Senhor, quando foi visto pelos apóstolos após a ressurreição, em que apareceu e pouco depois desapareceu. E, entretanto, era homem semelhante a si mesmo quando foi visto e quando não foi mais visto. Os apóstolos disseram também que, quando o viram, seus olhos tinham sido abertos. 2. Então o masculino é masculino e o feminino é feminino.
Pois que o homem vive homem após a morte, e o homem homo é masculino e feminino, e que uma coisa é o masculino e outra coisa o feminino, e de tal como outra coisa que um não pode ser mudado no outro, segue-se que, depois da morte, o masculino vive masculino e o feminino vive feminino, um e outro homem espiritual. Foi dito que o masculino não pode ser mudado em feminino, nem o feminino em masculino, e que é por isso que, depois da morte, o masculino é másculo e o feminino é feminino. Mas como se ignora em que consiste essencialmente o masculino e em que consiste essencialmente o feminino, isto vai por conseguinte ser dito aqui em poucas palavras. A diferença consiste essencialmente em que o íntimo no masculino é o amor e que seu véu é a sabedoria, ou o que é a mesma coisa, em que o íntimo é o amor velado pela sabedoria, e em que o íntimo no feminino é esta sabedoria do masculino, e que seu véu é o amor que daí provém. Mas este amor é o amor feminino, e é dado pelo Senhor à esposa por meio da sabedoria do marido. Mas o amor precedente é o amor masculino, e é o amor de se tornar sábio, e é dado pelo Senhor ao marido segundo a recepção da sabedoria. Daí vem que o masculino é a sabedoria do amor e que o feminino é o amor desta sabedoria. É por isso que, por criação, foi incutido em um e no outro um amor de conjunção em um. Mas será dito mais sobre este assunto no que segue. Que o feminino vem do masculino ou que a mulher tenha sido tomada do homem, vê-se por estas palavras na Gênesis. Jeová Deus tomou uma das costelas do homem e fechou a carne em seu lugar, e edificou em mulher a costela que tomou do homem e a levou para o homem. E o homem disse: Esta é osso de meus ossos e carne da minha carne. Por causa disso, ela será chamada Ishá, porque do homem foi tomada. Capítulo 2, versículos 21 a 23. Será dito em outro lugar o que significa a costela e o que é significado pela carne. Desta formação primitiva, resulta que o masculino nasce intelectual e que o feminino nasce voluntário. Ou, o que é a mesma coisa, que o masculino nasce para a afeição de saber, de compreender e de se tornar sábio, e que o feminino nasce para o amor de se conjuntar com esta afeição no masculino. E como os interiores formam a sua semelhança com os exteriores, e que a forma masculina é a forma do entendimento, e a forma feminina é a forma do amor deste entendimento, daí vem que o masculino tem uma face, um som de voz e um corpo que são diferentes dos do feminino, a saber, uma face mais dura, um som de voz mais rude e um corpo mais forte, e além disso um mento barbado, em geral uma forma menos bela que a feminina. Diferem também pelos gestos e pelos costumes. Em uma palavra, nada há de semelhante, mas não obstante há o conjuntivo em cada coisa. Ainda mais, o masculino no macho é masculino em cada parte e mesmo na menor parte de seu corpo, e também em cada parcela de sua afeição. Semelhantemente, o feminino na fêmea. E como consequência, um não pode ser mudado no outro, segue-se que após a morte, o masculino é masculino e o feminino é feminino. 3. O amor de cada um permanece depois da morte. O homem sabe que o amor existe,
mas ignora o que é o amor. Que o amor existe, ele o sabe pela linguagem comum. Por exemplo, quando se diz: um tal me ama. O rei ama seus súditos e os súditos amam o rei. O marido ama a esposa e a mãe ama os filhos, e reciprocamente. E também tal ou tal ama a pátria, os concidadãos, o próximo. Do mesmo modo para as coisas, a abstração feita da pessoa. Por exemplo, ele ama tal ou tal coisa. Mas, ainda que na linguagem se trate tão universalmente do amor, entretanto acontece sempre que apenas um ou outro sabe o que é o amor. Quando o homem medita sobre o amor, como não pode então formar dele ideia alguma do pensamento, nem por consequência apresentá-lo na luz do entendimento, por esta razão que o amor pertence não à luz, mas ao calor, ele diz ou que nada é, ou que é somente alguma coisa que influi da vista, do ouvido, do tato e da frequentação, e assim emociona. Ignora absolutamente que é sua vida mesma, não somente a vida comum de todo o seu corpo e a vida comum de todos os seus pensamentos, mas é mesmo a vida de todos os singulares do corpo e dos pensamentos. É o que pode perceber o sábio quando se diz: se afastas a afeição que pertence ao amor, podes pensar alguma coisa ou podes fazer alguma coisa? O pensamento, a palavra e a ação não esfriam conforme esfria a afeição que pertence ao amor? E não se aquecem conforme se aquece esta afeição? O amor é, portanto, o calor da vida do homem, ou o seu calor vital, o calor do sangue, e também a sua cor vermelha não provém de outra parte. O fogo do sol angélico, que é puro amor, produz estes efeitos. Que cada um tenha seu amor, ou um amor distinto do amor de um outro, isto é, que não haja em um homem um amor semelhante ao que está em um outro, pode-se ver pela variedade infinita das faces. As faces são os tipos dos amores. Sabe-se com efeito que as faces mudam e variam segundo as afeições do amor, os desejos que pertencem ao amor, pois suas alegrias e suas dores se manifestam também nas faces. Daí é evidente que o homem é seu amor, e mesmo a forma de seu amor. Mas é preciso que se saiba que o homem interior, que é o mesmo que seu espírito, que vive depois da morte, é a forma de seu amor, e não igualmente o homem exterior no mundo, porque este desde a infância aprendeu a esconder os desejos de seu amor e mesmo a fingir e a mostrar outros desejos que não os seus. Se o amor de cada um permanece nele depois da morte, é porque o amor é a vida do homem, como acaba de ser dito número 34, e que por conseguinte é o homem mesmo. O homem também é seu pensamento, por consequência, sua inteligência e sua sabedoria, mas estas fazem um com seu amor, pois é por seu amor e, segundo seu amor, que o homem pensa e que fala e age mesmo se está no livre, em liberdade, sem constrangimento. Daí pode ver que o amor é o ser ou a essência da vida do homem, e que o pensamento é o existir ou a existência de sua vida segundo o ser ou a essência. É por isso que a linguagem e a ação que decorrem do pensamento decorrem não do pensamento, mas do amor pelo pensamento. Por numerosas experiências,
me foi dado saber que o homem, depois da morte, não é seu pensamento, mas é sua afeição, e, consequentemente, seu pensamento. Ou é seu amor e, consequentemente, sua inteligência. Além disso, também, que o homem, depois da morte, se desfaz de tudo que não concorda com seu amor, e que mesmo, progressivamente, se reveste com a face, o som da voz, a linguagem, os gestos e os costumes do amor de sua vida. Daí vem que o céu inteiro foi posto em ordem segundo todas as variedades das afeições do amor do bem, e o inferno inteiro segundo todas as afeições do amor do mal. Continua na segunda parte.